Bom dia, boa tarde e boa noite, a depender do horário que você está vendo essa mensagem. Essa é a oração da madrugada, uma oração que Deus colocou no meu coração. Anderson, todo dia às 3 horas da manhã você vai orar pelo meu povo, porque existe uma multidão de gente que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra de amor, uma palavra de esperança. E Deus tem uma palavra de amor, de esperança para nós nessa madrugada. Deus, Ele sempre fala com a gente. Deus, Ele sempre fala com quem está presente. Se você está ouvindo essa oração, essa pregação, é porque Deus tem algo para falar com você. Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus é o único Deus a quem responde a oração. O Deus a quem eu represento é o único Deus que, se você clamar, Ele vai te responder. Você pode clamar a uma imagem, a um homem, a um ídolo, mas nada vai acontecer. Mas o dia que você clamar ao Deus que eu represento, é o Deus Yahvé, esse vai te responder. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, retas, verdadeiras que você não sabe. Esse é o Deus a quem eu estou representando. Esse é o Deus que eu vou mostrar para você. Ele é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Você crê nesse Deus? Você crê no Deus da Bíblia, no Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai e Criador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se você crê, você digita assim, eu creio. Amém. Você quer clamar a esse Deus? Você quer que esse Deus te responda? Venha comigo que Ele vai te responder nessa madrugada. E não importa a forma que você esteja, se é em cima de uma cama, talvez você nem consiga falar, você deu derrame cerebral, mas você está ouvindo bem. Fala no seu pensamento, eu creio, esse Deus, Ele vai me libertar, Ele vai me curar, porque esse é o Deus dos deuses, Ele vai me ouvir. Meu Deus do céu, esse Deus é tremendo. Abre sua Bíblia em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. Eu estou fazendo um apanhado só nessa carta, na 2ª carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, porque aqui nós temos muita coisa abençoada para a nossa vida. Aqui tem muitas verdades para a igreja. E nesses últimos dias, Deus, Ele enviou um espírito sobre a terra, é o espírito do engano. A Bíblia fala que nos últimos tempos Deus vai enviar um espírito de engano na terra. Só que esse espírito é para as pessoas que se diz ser cristã. É um espírito que vai agir contra os cristãos. Sim, Deus, Ele é assim. Porque Deus, Ele vai provar você, Ele vai me provar. Esse espírito do erro é um espírito que nós vamos começar a separar o joio do trigo desde agora. A Bíblia fala que nos últimos tempos Deus vai enviar os seus anjos para colher o trigo e o joio vai ser queimado, atalhado, vai para o inferno. Só que a Bíblia fala que os dois nascem e crescem juntos. Então eu já estou fazendo uma separação, um apanhado aqui. Deus já enviou o seu espírito do erro para testar você. Eu só espero que você tenha o espírito do discernimento. Se você não tem, peça a Deus o espírito, o dom do discernimento. É um dom que Deus dá para as pessoas para discernir o espírito maligno ou o espírito de Deus falando na boca das pessoas. Sim, tem muita gente que está caindo no espírito dos enganos. Tem muita gente pregando mentira. E hoje nós vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, 1 em diante, que diz assim: os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pastores,
os falsos pregadores da internet. Você precisa aprender a distinguir quem é verdadeiro e quem é falso. O espírito do erro já está agindo. O espírito da provação. Será que tu vai passar? 2 Coríntios 11:1 diz assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Ou seja, Paulo está exortando a si próprio. Oxalá é quem dera eu. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque Paulo, ele era chamado de louco. Paulo, ele era extremamente inteligente. Paulo era extremamente inteligente. Ele era fariseu, doutor da lei. Ele era um erudito. Ele sabia filosofia grega, Aristóteles, Platão. Paulo estudava essas pessoas. Paulo, ele ia para frente dos templos desses deuses para pegar esses sacerdotes e debater com ele. Paulo, ele era extremamente sábio. Ele estudou aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época dele. Paulo, ele era rico, ele lia muito. Ele era romano, cidadania, compraram a cidadania. Ele era tão inteligente que não sei se comprou, se deram, mas ele tinha cidadania romana, só que ele era da tribo de Benjamim, tá? Ele era judeu. Então, ele era muito... Às vezes as pessoas falavam, Paulo, tu é louco? As pessoas, quando conversavam com Paulo tinha um oratório, um poder de persuasão tão grande que até reis tinham medo de conversar com ele. O rei Agripa falou, Paulo, por pouco você não me faz cristão também. Paulo, na sua infinita sabedoria, falou, não só você, Agripa, mas você e todo mundo que está me ouvindo. Esse era o apóstolo Paulo. Olha no verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Zeloso é aquela pessoa cuidadosa, amorosa, pessoa especial. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha isso, Paulo, ele pregava ao ponto das pessoas se tornarem noiva do Cordeiro. A igreja é considerada noiva do Cordeiro. Então, Paulo, ele fazia as pessoas a se prepararem ou a esperar o seu noivo como uma virgem já preparada para o casamento. É a palavra de Deus quando é pregada às pessoas recebem essa palavra. É como se ela fosse uma virgem esperando o noivo chegar. A igreja está esperando o arrebatamento, o noivo chegar. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está falando assim para a igreja. Igreja, da mesma forma que o diabo enganou Eva no jardim do Éden, vocês vão ser enganados também. Vocês têm que ficar preparada como uma virgem, esperando o seu noivo chegar, o seu marido chegar. Mas o diabo, da mesma forma que ele enganou Eva, ele vai enganar vocês. Quando vocês dão ouvido a coisas, a burburinhos, a falácia, a falsos pregadores. Lembrando que isso aqui é uma mensagem para falsos pregadores, para você discernir o falso pregador. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou seja, recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo está falando que você vai sofrer toda vez que você dá ouvido a espíritos enganadores, toda vez que alguém apresentar um outro Jesus para você, toda vez que alguém apresentar um outro evangelho para você, toda vez que alguém apresentar uma outra doutrina para você.
Você vai sofrer, vai para o inferno. Exemplo, a Bíblia fala que o sábado é o selo da nossa... a Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Todo aquele que é salvo é selado, recebe o Espírito Santo. A Igreja Adventista fala que o selo da salvação é a guarda do sábado. É um outro evangelho, é uma outra doutrina. Você está entendendo onde eu quero chegar? A Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. A Igreja Católica pratica idolatria. É um outro evangelho. É uma outra regra de fé. Você precisa ter o discernimento. O Paulo está falando, vai vir outras pessoas pregando outras doutrinas, outro evangelho, outro Jesus, que não é esse que eu estou ensinando para vocês. Mas vocês têm que ficar preparado e firme como uma noiva, já com vestido de noiva, esperando o seu noivo chegar. Mas o diabo vai enganar vocês, da mesma forma que enganou Eva, entregando doutrinas e falácias de mentira, coisas que eu não falei. É o que acontece hoje. São muitas doutrinas falsas, mentirosas, e as pessoas estão caindo. São pessoas falando em nome de Deus, em nome de Jesus. É oração da manhã, oração da noite, oração não sei o que lá. Mas não prega o evangelho. Estão alisando a sua cabecinha, passando a mão. Não, irmão, pode continuar no pecadinho, mas escuta a gente aqui, ganhando rios de dinheiro nas suas costas. Nem eles entram no reino de Deus e nem permite que você entre. E você não tem um discernimento espiritual para perceber que eles são mentirosos. Está aqui, se alguém for pregar um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, vocês vão sofrer. E se eu sou rude na palavra, não ou sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. A Paulo está falando, pessoal, às vezes eu sou grosso, às vezes eu sou rude, porque vocês estão acostumados, esses pastores massageando o seu ego. Vocês estão acostumados, padres massageando o seu ego. Mas eu não vou massagear o seu ego. Eu sou rude nas palavras. Contudo, as minhas palavras têm sabedoria, têm ciência, têm verdade. Paulo era acusado de ser rude, porque ele era rude, ele era sisudo. Mas as palavras dele vinham do céu. E essas pessoas que têm palavras doces, bonitas, não, irmão. O irmão pode separar e casar de novo? Sim, pode. Ah, o irmão pode tudo. Não pode nada. Tu vai pro inferno, tu vai sofrer. É mentira. Não, porque a minha igreja é verdadeira. Ai, Deus foi fundada por Jesus. O apóstolo Pedro foi o primeiro papa. Mas você vai ler a Bíblia. Tudo que Paulo falou, pregou, eles pregam contra, eles são contra. Eles falam que a palavra de Deus não é o suficiente. Eles falam que a doutrina deles, os pais da igreja que sabem, vocês só têm Bíblia porque nós pregamos para você, porque nós escrevemos para você, porque nós juntamos para você. É mentira, irmão. Doutrinas de demônio. Você vê um monte de pastores endemoniados, literalmente pregando o espírito de herê, espírito de criança. Demônio que se disfarça de criança. Você vê esse... Até escrevi o nome, até esqueci o nome dele. O cara prega como se fosse uma criança. O espírito maligno já nem disfarça mais. Prega na boca dele. Como se ele fosse uma criança. Como se ele estivesse pregando a criança. É um absurdo. E um monte de gente ouve como se fosse normal.
É um pregador que usa óculos, não sei, Salles, sei lá o nome dessa desgraça que vai pro inferno e tá levando vocês pro inferno também. O cara prega como se tivesse um espírito de criança dentro dele. Ele fala como se fosse uma criança, zombando de Deus e do Evangelho. E vocês recebem esses homens como se fossem homens de Deus. Quem são vocês? Vocês são de Deus, vocês não têm um espírito de discernimento, vocês não percebem que ele está endemoniado, gente. É o espírito do engano que Deus enviou na terra para vocês. Tome vergonha nas suas caras, pastores, pregadores, malignos. Vocês vão para o inferno e estão levando uma multidão junto com você. Deixa eu orar por você nessa madrugada. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor perdoe os meus pecados, os pecados de pessoas que estão me vendo agora através desse vídeo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que o Senhor possa nos dar entendimento da verdade. A sua palavra é a verdade, Pai. O seu povo não consegue identificar um endemoniado pregando a palavra para eles. Eles não conseguem, porque eles não têm o Espírito Santo dentro dele. Senhor, o seu Espírito é o selo da minha salvação, da salvação das pessoas que estão me ouvindo. E quem dá o dom é o Espírito Santo, o dom do discernimento, Pai. Aquele dom que discerne se é Deus falando ou é o diabo. O seu povo precisa desse dom do discernimento espiritual. Porque o diabo está falando na boca de pregadores na internet e as pessoas estão ouvindo. São pessoas com bilhões de alcance perante o mês, milhões de alcance perante o dia. São pessoas famosas, Pai, que pregam mentira toda hora. As pessoas estão caindo. Envia seu Espírito Santo na vida dessas pessoas, Deus, para que elas possam discernir a verdade. Tu és a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.